Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso Seja Livre da Ansiedade, baseado no livro que eu escrevi e que provavelmente você vai ter ou você já tem. Gente, estaremos falando agora capítulo 4, aonde a gente entra no tema causas da ansiedade. Qual motivo que você se sente ansioso, ansiosa? Provavelmente existe uma razão para você se sentir ansioso e ansiosa. E a gente vai estudar sobre isso. Mas antes, eu quero perguntar para você o seguinte: quantas vezes você, ao longo da sua vida, precisou construir o que nós na psicologia social chama de fachada? Você sabe o que é fachada? Alguém pode dizer assim, fachada é o prédio, um prédio, a fachada de um prédio. Eu falo, não é de um prédio, eu falo daquela parede invisível que muitas vezes erguemos. Muitas vezes a gente cria uma parede invisível, principalmente quando o nosso coração ele está aflito e o rosto ele acaba demonstrando um sorriso, um aspecto de sossego, mas na verdade você está aflito. Quando a gente usa aquela expressão tranquila para tentar esconder o caos que está dentro da gente. Porque tem pessoas ansiosas que a gente olha para ela, logo de cara você percebe, olha, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa ela vive ansiosa, mas existe aquele grupo de pessoas que, infelizmente, guarda a ansiedade para dentro. Em que grupo que você está? No grupo que guarda e que não demonstra, que cria essa maquiagem emocional, né, que parece até que você é forte, mas por dentro está muito agitada. Você é desse grupo ou você é do grupo daquelas pessoas que realmente não consegue esconder e todo mundo vê que está em um nível de ansiedade muito alta? Pensa aí, escreve nos comentários que grupo que você faz parte. Agora sim, vamos entrar no nosso capítulo 4, causas da ansiedade. Eu coloco para vocês que a ansiedade do mal, ela tem duas causas, basicamente: o estresse prolongado e a aprendizagem. Isso mesmo. Muitas pessoas ditas ansiosas, primeiro é porque elas aprenderam. O que seria isso, aprender a ser ansiosa? Às vezes, desde pequena, você convive com pessoas que sofrem de ansiedade, e aí você aprendeu a reagir aos estímulos da sociedade, aos acontecimentos, sempre em um nível de ansiedade muito grande. Ou você vive ansiosa há tanto tempo que o seu organismo, ele criou esse padrão, ele se acostumou. Para ele, o normal é estar em um nível de ansiedade muito grande. Se repetiu tantas vezes que ficou forte. Por isso a gente utiliza muito aquela frase: tudo que se repete fica forte. Você vive muitas vezes emoções de tranquilidade, você vive na paz, você vive com segurança, se sentindo segura, seguro. O seu organismo também aprende a ter esse estado de espírito. Então, muitas pessoas, elas aprendem ser ansiosa porque vive constantemente. Esse é um nível de aprendizagem. O outro é o estresse. O que seria o estresse? Quando você pensa no estresse, provavelmente você pensa em uma situação de muito nervosismo. Mas não é bem isso. O estresse, ele é uma emoção desagradável que fica se repetindo na sua vida. Então, todas as vezes que você vive algo muito desagradável, e esse algo desagradável, ele fica se repetindo na sua vida, com muita frequência, você sente, aí a gente fala que é um estressor. Quantas vezes você passa por situações que te gera emoções desagradáveis repetidamente? Você está sempre se sentindo, você vai seguindo sua vida assim, ó, sempre sobre o estresse. Isso é o estresse, certo? Então, ainda no capítulo 4, cada parágrafozinho, gente, é um ouro muito poderoso. Quando você lê, muitas vezes você não compreende o nível de poderes
e de preciosidade que tem. Mas quando você vai analisar com cuidado, é onde você percebe. Sabe, o estresse é uma força constante que pressiona. Se algo está pressionando, está sendo estressado. Ou seja, o estresse não é apenas um acontecimento isolado, mas sim algo repetitivo. Sim, o estresse é uma corrente que a gente chama de repetição, mas que se repete de forma desagradável. Muitas vezes até coisas boas. Você começa a viver coisas boas, mas aquilo fica repetitivo. Você só fica naquilo. O que acontece daqui a pouco, que é bom, passa a ficar um estresse. Por exemplo, eu gosto muito de pudim, mas se eu comer muito pudim, aquilo estressa meu organismo, fico saturado. Então o estresse, ele não está ligado só àquilo que é ruim. Às vezes, você se estressa por coisa boa, com coisa boa. Se fica se repetindo. A nossa vida, o nosso organismo, ele entra em padrões repetitivos, mas a repetição cansa. Certo, gente? E aí eu vou colocar para vocês que o estresse, ele pode surgir de diversas fontes. Primeiro eu quero que você entenda que o estresse, ele pode ser do passado. Você pode hoje, no presente, estar vivendo consequência de o que você passou lá no passado e que você carrega no seu presente. Então a gente chama estressores do passado que está na vida atual da pessoa. O estresse, ele pode ser uma situação do presente, do momento. No momento agora, você está vivendo um grande estresse. Ou pode ser até de algo ainda que vai acontecer e você já está sofrendo. Aí é um estresse do futuro. Então, anota aí. A origem do estresse, que o estresse é uma das causas da ansiedade, certo? Então, entenda. O que causa ansiedade? Um dos fatores que causa ansiedade. O estresse. E o estresse, inicialmente, você pode relacionar ele ao tempo. Tem estresse do passado, então você sofre de ansiedade por questões do passado. O estresse, ele pode ser por questões do presente e pode ser ainda vinculado ao futuro. Forte, né? Muito forte. Quando vamos falar sobre o estresse do passado, primeiramente, a gente vai dar um título para esse estresse do passado. Vamos chamar de marcas profundas do passado. O que isso significa? O que significa essa ideia de marcas profundas do passado? Vamos lá, vamos entender, vamos se aprofundar um pouco. Você está calma? Está agitada? Já está enjoada? Já está querendo pular para outra atividade? Fica quietinha aí. Respira. Não fica no padrão do Instagram passando. Para um pouco. Deixe de ansiedade. Vamos estudar. Por quê? Porque quando você conhece sobre ansiedade, você domina. Sim ou não? Responde aí. Quando você conhece sobre ansiedade, você domina? Sim. Então, quero que você tenha paciência. Nada de pressa. Nada de correria. Fica quietinho aí no seu canto. Pega uma água. O caderno. Fique em paz. Vamos lá. Marcas profundas do passado. O que significa? Coisas que aconteceram na nossa vida, como situações difíceis ou tristes. Algo que teve um impacto emocional que deixaram marcas em nós. Aqui, tá vendo? O que foi que você viveu no passado que teve um impacto emocional? Impacto emocional é a palavra chave aqui, é impacto emocional. Você pode ter vivido situações que causaram impactos emocionais positivos, a gente vai chamar de lembranças positivas, você pode falar, né? Memórias afetivas positivas, eu gosto de usar muito o termo memórias afetivas positivas. Eu tenho uma filha de 8 anos. O que é que eu
procuro provocar nela memórias afetivas. Então eu saio com ela para passear, eu me divirto com ela, a gente faz coisas legais, ela sorri, ela dança, porque no futuro, quando ela olhar para o passado, ela vai ter lembranças de impactos emocionais positivos, e eu também vou ter lembranças boas. Só que quando você olha para o seu passado, que tipo de impacto emocional que te vem à memória? Entendeu? É muito, muito interessante. Eu vou dar um exemplo para você aqui, que foi de uma paciente. Ela perdeu um animal de estimação. E essa perda, quando ela era criança, mesmo ela sendo adulta, traz esse estrago. Ela se lembra disso com muita ansiedade, com muita tristeza. Tá? Situações vexatórias que você passou, bullying. Né? Você alguma vez foi falar em público e você passou por uma situação complicada. Eu vou contar para você uma história rapidinho, que sempre na ideia de escrever, eu gerava muita ansiedade para mim quando eu pensava em escrever. E hoje eu sou escritor. Por quê? Uma certa vez, na escola, a professora escreveu uma palavra, escrito papel. Eu lembro que eu era do 4º ano, e ela perguntou para a sala se essa palavra papel tinha L no final, estava escrito certo ou errado. A turma toda gritou, certo. Eu fui o Chaves da turma, e eu gritei errado. A professora ficou furiosa comigo, e disse, se está errado, vem aqui na frente consertar. E eu, como fui uma pessoa que sempre fui muito bem tratado e tenho muitas memórias afetivas boas em relação aos meus pais, que isso gera uma confiança enorme. Então, como eu tinha essa situação na minha vida, eu fui confiante. Sou confiante até hoje, mas naquele momento eu fui confiante. Cheguei lá e apaguei o L no final e coloquei o U. E falei para ela, se escreve assim, ó, papé U. Quando eu olhei, a sala inteira estava dando risada. Elas, todo mundo sorrindo. E a professora falou assim para mim, tá vendo todo mundo rindo da sua cara? Bem feito. Isso é para você aprender e se colocar no seu lugar de aluno. Vai sentar. E aquilo me causou um impacto emocional negativo. Então, todas as vezes que eu precisava escrever, eu entrava em crise de ansiedade. A minha letra ficou ruim, eu tive muita dificuldade de aprender a escrever corretamente, sempre com dúvida se uma palavra se escrevia com M, com N, se tinha R no final. Até na vida adulta, até hoje ainda eu tenho um impacto emocional negativo, mas já bem trabalhado. Isso a gente chama de marcas profundas do passado, certo? Tem bastante assunto. Como que você se livra dessas marcas profundas do passado? Bom, a gente vai falar muito de você poder conversar com alguém da sua confiança sobre essas situações, ressignificar, dar um novo significado. Por exemplo, essa situação com a professora, eu olhei e hoje eu digo, olha, foi uma certa ignorância da parte da professora. E eu olho para aqueles alunos, não tem problema, eles eram tudo crianças, eles iam rir mesmo. Então eu olho para aquela situação do passado com a minha cabeça de hoje. Porque quando você traz marcas profundas do passado, muitas vezes você olha para o que você passou e com a mentalidade daquela época, não, você amadurece. Então hoje eu olho para aquela situação de uma maneira mais madura. Então isso eu dou um novo significado, novo sentido para o acontecimento. Isso a gente chama de fechar gestalt. Então, se você tem marcas profundas do passado, você vai fechar essa gestalt para que essas marcas, esses impactos emocionais do passado não venham causar mais na sua vida ansiedades. Bacana, né, gente? Agora vamos falar, tem mais, tá? Tem mais assunto, por isso que é importante você adquirir o livro. Você que está aqui no YouTube, ou que você, aonde você estiver, se você ainda não tem um livro, você vai entrar em contato comigo, manda uma mensagem, pega o número do meu telefone, vou deixar o número aqui do WhatsApp, certo? Tá aí. E aí você manda uma mensagem e compra o livro. E aí você vai utilizar esse livro como uma ferramenta. Não vai substituir um psicólogo, não substitui um médico, uma consulta, mas é uma ferramenta que vai te ajudar a você ser livre da ansiedade. Ajudar. Então nós temos também o estresse do tempo presente. Olha só o que eu vou colocar aqui. Ó. Se você é aquela pessoa que acorda pensando nas insatisfações, naquilo que não está da forma como você deseja, nos problemas, nas suas limitações atuais, se você fica pensando frequentemente em situações que estão te fazendo mal, você já acorda nesse nível de relacionamento com aquilo que não está bem,
você está estressando a sua vida. Quando você acorda, você procura agradecer, focar no que está positivo, nas coisas boas que tem na sua vida. Se tiver problema, você vai se relacionar com aquele problema na hora certa. Se eu tenho um problema lá que é para resolver meio-dia, eu vou focar naquele problema quando der meio-dia. Vai procurando maneiras de ficar mais leve. Então, o estresse do presente são situações que estão te atormentando no atual momento, certo? E do futuro é quando você antecipa. Você já fica pensando em algo que ainda vai acontecer, porque o seu organismo sente como se estivesse acontecendo no momento. Então isso é antecipar. Aí você diz, Elvio, eu não consigo. Eu sigo preocupado se eu vou fazer uma viagem, se eu tenho algo para resolver, eu já fico pensando o pior. Porque você aprendeu a ter esse padrão de comportamento. Qual é o segredo? Você vai treinar uma nova forma de pensar, de agir, e aí você vai lembrar, você não precisa antecipar o futuro, deixa chegar. Você pode se preparar no presente, mas aí você foca no presente. Eu estou me preparando hoje para uma situação de amanhã, mas você coloca para o seu organismo que é a situação do hoje. Então tem que se ancorar no hoje. Certo, gente? Então, recapitulando, a chave para perceber o estresse que causa ansiedade do mal está em perceber as repetições. Quando você está vivendo cenários repetidamente, sem folga e pausa, nosso corpo e mente entram em um ciclo de estresse. Você já absorveu bem esse conhecimento, certo? Essa repetição pode levar à exaustão, diminuindo nossa capacidade de lidar com novas situações de maneiras saudáveis. Então tá aí. Então temos aí estresse do presente, estresse do passado, estresse do presente, estresse do futuro. E que estresse que você vive com mais frequência? Vamos fazer uma mudança radical e viver uma vida mais leve? Com certeza sim. Tchau, gente. Até a próxima aula. Forte abraço. Smiles that no longer exist. The touch that makes me dream. Feelings and ideas wandering. To know, how do you find this cold night without